O Filosofando está de volta e hoje estamos enfocando a magnífica obra do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, Paulo e Estevão. Então, Márcia, apenas lembrando que há alguns programas nós estamos passando textos que foram motivos de nosso estudo aprofundado juntamente com a equipe do CEF, e esses textos estarão futuramente disponibilizados no nosso portal filosofiaespírita.org. Certo. Né? Prosseguindo, portanto, o Emmanuel, com referência ao Paulo Estevão, ele não se serve das pesquisas da Terra, como nós já dissemos, das tradições, mas sim das tradições do mundo espiritual, pois o que na Terra não se considera é a intensa influência que os irmãos Abigail e Estevão tiveram sobre Paulo de Tarso, né? Mesmo a vida de Estevão, protomártir da Igreja, considerado como sendo da Igreja, nós consideramos do cristianismo como um todo, o cristianismo de Jesus, está envolvida em obscuridade. Mesmo celebrado no catolicismo, a história de Estevão permanece uma incógnita. Apenas Santo Agostinho, quando encarnado na Terra, considera que Estevão, elevado à santidade pela Igreja, velou por Paulo no seu ministério. Veja só, que interessante. E futuramente todos eles vão voltar na codificação. Né? Então, nada acontece ao acaso. Todos os acontecimentos que envolveram a vida de Paulo tinham razão de ser. Paulo era, no dizer de Emmanuel, o vaso escolhido por Jesus. Vaso este onde caberia não apenas a fé, como quer Lutero, mas ações e conhecimento. Aqueles que confundem a divulgação paulina como modificações inseridas no contexto dos ensinamentos de Jesus, não conhecem as reais pretensões nem a personalidade deste que foi, em sua inteligência poderosa, fé ativa e ação dignificante, o maior exemplo de conversão já conhecida. José Herculano Pires diz que o livro Paulo e Estevão justificaria sozinho a existência e o apostolado mediúnico de Francisco Cândido Xavier. Segundo Pires, não é um livro para ser lido apenas com interesse nos seus lanços românticos, mas como uma autêntica obra biográfica de antigos cristãos que estiveram sob o convívio de Jesus ou que o seguiram com dedicação de suas vidas, dando-as em sacrifício de uma ideia nova e profundamente renovadora para toda a humanidade. Cristãos esses que voltaram posteriormente a formar a falange do Espírito da Verdade, que com Allan Kardec estruturaram, construíram e trouxeram o Espiritismo para a humanidade como o cristianismo redivivo de Jesus de Nazaré. Nós vamos destacar aqui, Márcia, alguns trechos dessa obra Paulo e Estevão, para reflexão de todos os espectadores do Filosofando, os nossos amigos. Em próximos programas nós vamos também estar ampliando um pouquinho mais essas conceituações de Paulo. Então, no livro Paulo e Estevão, nós podemos destacar aqui uma passagem num dos capítulos, logo no início, que diz o seguinte, do discurso de Estevão, o famoso discurso de Estevão, quando ele estava sendo condenado por Paulo, não é? Que coloca todo o empenho na condenação de Estevão, junto ao Sinédrio, porque ele julgava que Estevão era um herege, né? Então diz Estevão, o Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade e de luz. Nós ficamos pensando, Márcia, quando que esse dia poderá surgir, não é? Mas Emmanuel tem uma outra mensagem no livro que leva o seu nome, com o título O Evangelho Futuro. E ele diz que justamente durante ou após essa fase em que a humanidade toda passaria de grandes sofrimentos, grandes aflições, grandes dores, a humanidade inteira se voltaria para Jesus. Então, num momento tão importante, o Sermão do Monte faria, então, ou teria entre todas as pessoas um significado diferente. O que agora todos nós achamos como muito bonito,
mas no momento da nossa maturidade espiritual evocada através do sofrimento, nós vamos entender realmente o que quer dizer o Sermão do Monte e as bem-aventuranças de Jesus. Quando que isso se dará, nós não sabemos. Também não sabemos se isso se dará coletivamente ou individualmente. Talvez individualmente. É mais provável, né? Mais provável, não é? Mais uma outra passagem. Quando Paulo, ou Saulo, ainda Saulo, diz a Estevão, quem é esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Responde Estevão, ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era, de fato, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem da esteira dos raciocínios quiméricos, de quantos vivem pelo cálculo sem a claridade do sentimento. E aqui, Márcia, eu evoco a falta ou a ausência de um espírito cristão dentro das igrejas, né? O real espírito cristão. A ausência do espírito cristão não religioso na filosofia. E quando nós falamos espírito cristão, nós estamos falando justamente disso que Estevão está dizendo, de espírito de solidariedade, de fraternidade, não de conveniência por parte daqueles que almejam somente um status social ou acadêmico, mas principalmente aqueles que visam a sua melhoria espiritual, a darem guinada na sua vida, tal como Paulo fez consigo próprio e com a sua própria existência. Tal como Estevão deve ter tido o seu momento também de grande lucidez, sim, não é? Quando ele, no encontro com Pedro na Casa do Caminho, ele toma nas mãos o proto-evangelho de Mateus e começa as suas elucubrações, o desenvolvimento do seu pensamento, quando ele encontra no evangelho de Mateus e na personalidade de Jesus, aquele Messias tão esperado por todos os povos do judaísmo, que estava previsto nas profecias, principalmente Isaías. Então, é um livro, Paulo e Estevão, de uma atualidade muito grande, né? Quando nós comentamos esse livro em sala de aula, os próprios alunos, os nossos estudiosos dos grupos de estudos, né, Márcia, você está conosco e sabe, eles dizem que quanto mais lemos esse livro, mais nós compreendemos. Lógico, porque conforme passa o tempo, nós vamos amadurecendo consciencialmente cada vez mais. Então, a cada passagem do tempo, nós compreendemos Paulo e Estevão de uma maneira diferente, mais aprofundadamente. É um livro imprescindível, né, Sônia? Total. E era o predileto do Chico Xavier. Ele disse que se Isso. tivesse que escolher entre os 400 e tantos que ele psicografou, ele escolheria Paulo e Estevão. É verdade. Existe uma passagem interessante que Saulo, quando começa a pregação do cristianismo junto às pessoas, ele sente uma estranheza muito grande, um impacto das pessoas com relação a ele. Lógico, ele tinha sido perseguidor de cristãos, fariseus e tudo mais. Mas, além disso, ele diz o seguinte, a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Eu diria que nos tempos atuais nós também estamos enfrentando essa secura, né? Essa secura nos corações humanos, essa ausência de uma espontaneidade no trato um com o outro. Parece que o verniz social substituiu esse espírito cristão nascente nessa época e que foi evocado por esses apóstolos antigos e que é renovado durante o surgimento do próprio espiritismo. Então, o verniz social substituiu o espírito cristão, mesmo entre os espíritas. Agora, não é demais lembrar, Márcia, que verniz se derrete, sabe? Principalmente ao sabor das paixões humanas. Então, as paixões humanas exacerbadas, como nós vemos nos tempos atuais, está derretendo o verniz social e nós estamos nos mostrando tal qual nós somos. E o que é necessário modificar para que nós sejamos verdadeiros cristãos. É isso que Paulo de Tarso quer dizer. É isso que Estevão nos lembra.
Mas as passagens tão queridas de Paulo e Estevão nós vamos estar lembrando em outros programas para que nós possamos refletir com um pouquinho mais de vagar. Mas antes de encerrar, Márcia, eu gostaria de lembrar um encontro, né, de Abigail, já no mundo espiritual, que aparecem juntamente com Estevão, os dois no mundo espiritual, a Paulo, e Paulo diante da secura dos corações e daquela ansiedade que ele tinha de ensinar o Evangelho do Cristo, mas do receio que ele tinha da receptividade das pessoas, ela diz o seguinte, as perguntas que Paulo faz, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ela diz, ama. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor, vigente no nosso mundo atual, não é verdade? Diz ela, espera. E como conciliar, pergunta Paulo, as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Diz ela, perdoa. Magnífica síntese, né, de tudo que nós precisamos para evoluir, né, Sônia? Exatamente, Pena que o Marcela. nosso tempo é exíguo, né? Já estamos terminando o nosso programa de hoje, mas conforme a professora Sônia alertou, nós continuaremos ainda falando sobre Paulo de Tarso e sobre a obra Paulo e Estevão, com certeza. Até a próxima semana, nesse mesmo horário. Continue sempre conosco. Você é muito importante para nós. Até lá.